Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e neste vídeo vamos falar sobre a circulação do dinheiro entre os produtores e consumidores e a ideia geral do fluxo circular da economia, desenvolvido primeiramente pelos fisiocratas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. Como dissemos nos primeiros vídeos desta série, a economia pode ser dividida em duas principais vertentes, a microeconomia e a macroeconomia, que analisa o sistema como um todo. Durante o século XVII, na França, um grupo de economistas chamado fisiocratas tentou pensar na economia de maneira macro, com o objetivo de entender e explicar como o sistema funcionava. As ideias desses pensadores são os pilares dos fundamentos da macroeconomia moderna. Mas o que significa ser fisiocrata? A palavra fisiocrata vem da palavra fisiocracia, que no grego quer dizer poder sobre a natureza. Portanto, os fisiocratas acreditavam que todo o poder da economia vinha do setor agrícola. O líder dos fisiocratas, François Quesnay, que na época era médico e cirurgião, próximo ao rei Luís XV, analisou a economia espelhando-a na circulação do sangue no corpo. Nessa época, a ideia principal que veiculava nas ruas era a do mercantilismo, que já comentamos nos vídeos anteriores. A ideia de que o governo tinha que estar ativo na economia fazendo monopólios, comprando ouro e prata e dando subsídios era a mais defendida. Foi nessa realidade que os fisiocratas apareceram sendo totalmente opostos a essas ideias. Para eles, o Estado não deveria se intrometer, deixando o mercado para o livre comércio, diminuindo os impostos, garantindo os direitos de propriedade, além de manter a dívida pública o mais baixo possível. Imagine debater a ideia de que os setores reais de bens e serviços, com a agricultura no seu centro, era uma verdadeira realidade, em meio a economistas que achavam que o centro da economia era o entesouramento do país. A ideia dos fisiocratas surgiu com base na ideia de Pierre de Bourdieu, que salientava que a agricultura é superior à manufatura e qualquer outro tipo de bem de consumo, inclusive tem mais valor do que o próprio ouro. O cerne da questão era sempre manter a economia circulando. Além disso, Pierre dizia que era melhor o dinheiro nas mãos dos pobres, que gastam e fazem a economia girar, do que na mão dos ricos, que acumulavam capital, retirando ele de circulação, pois não é a quantidade que importa, mas sim seu movimento. Alguns séculos depois, vieram os austríacos dizendo que esse tipo de pensamento estava equivocado, mas iremos falar deles nos vídeos futuros. O sistema fisiocrático de circulação da moeda, criado por Quesnay, foi tão inovador que foi publicado em diversas revistas entre 1758 e 1767. Nele existe uma série de linhas que ligam três principais grupos sociais: os proprietários de terra, os agricultores e os artesãos, que é onde o dinheiro e os bens circulavam, além dos produtos agrícolas e manufaturados. Apesar do seu ensaio utilizar a commodity milho, Quesnay deixou bem claro que ele poderia ser alterado para qualquer tipo de matéria-prima, advinda da terra, sejam elas produtos alimentícios ou minérios. É possível entender com mais exatidão o modelo de Quesnay usando um exemplo prático. Vamos imaginar que os três grupos, proprietários de terras, agricultores e artesãos, comecem com R$1.000 cada um. Os proprietários não produzem nada, mas recebem R$1.000 dos agricultores devido ao aluguel da terra, gastando R$1.000 com alimentos advindos dos produtores agrícolas e R$1.000 com os artesãos. Os artesãos recebem o dinheiro dos donos das terras, mas gastam R$1.000 comprando comida e R$1.000 comprando matéria-prima para o seu produto. Os agricultores, por sua vez, gastam R$1.000 pagando o aluguel das terras, R$1.000 comprando os produtos dos artesãos, mas fazem mais R$1.000 devido aos produtos advindos das colheitas. Ou seja, dos três grupos, o único que realmente é produtivo são os agricultores. O dinheiro girou, os artesãos ficaram com R$1.000, os donos das terras com R$1.000, mas os agricultores ficaram com R$2.000. Quesnay chama de estéril qualquer grupo que não consiga adicionar valor à cadeia, e no caso dos agricultores, eles não entram nesse grupo, pois conseguem fazer o que chama de excedente líquido. Mas isso não é tudo. O modelo de Quesnay mostra algo muito mais importante. Ele demonstrou que os bens e serviços, bem como a moeda circulando na economia, é muitíssimo importante, pois esse movimento gera receita, que é usado para comprar mais produtos, gerando mais receita para as outras pessoas.
pessoas. Isso cria um efeito multiplicador, muito semelhante ao utilizado por Keynes em 1930, quando ele demonstrou os benefícios secundários que os gastos públicos possuem quando a economia está em depressão. Quesnay fez várias perguntas e as respondeu, antecipando em muito a ciência econômica moderna. Foi o primeiro a descobrir as leis abstratas gerais que governam a economia, quebrando-as em pedaços menores, fazendo uma análise minuciosa de cada fragmento e como eles se correlacionam. Seu modelo tinha entradas, saídas e interdependências de diversos setores, uma completa novidade para a época. Baseado nisso, Quesnay sugeriu em seus escritos que essas partes deveriam coexistir, ideia defendida mais tarde por Leon Walras, criando assim os alicerces das teorias econômicas como as conhecemos. Quesnay ganhou muita admiração devido ao fato de analisar os dados empíricos da França, coisa que nunca havia sido feita anteriormente. Atualmente, os economistas analisam os resultados empíricos para avaliar o impacto das mudanças dentro da economia, retirando assim informações precisas sobre este assunto, assim como Quesnay conseguiu extrair várias informações. Ele disse que se os agricultores tivessem que pagar altos impostos, direta ou indiretamente, isso iria reduzir a sua capacidade de investimento, fazendo com que a economia não prosperasse como deveria. Isso gerou um postulado importante para os fisiocratas, que defendiam que houvesse apenas um único imposto, que seria sobre o valor dos aluguéis das terras. Além disso, outras definições surgiram ao analisar as ideias de Quesnay, como por exemplo, dar linhas de créditos para serem investidas na agricultura, gastar toda a receita do governo, não guardar nada como os mercantilistas gostavam de pensar, que os impostos deveriam ser o mais baixo possível e que o comércio deveria ser tão livre quanto pudesse. As ideias paralelas de Quesnay de propriedade e improdutividade perduraram até hoje no pensamento econômico, bipolarizando o mundo em indústria versus serviços e setor privado versus governo. A ideia dos fisiocratas de colocar a agricultura no centro da economia hoje pode parecer um tanto quanto infantil, já que sabemos que o setor industrial e os serviços geram tanta riqueza quanto este primeiro e são muitíssimo importantes para o crescimento da economia. Vale ressaltar que essa ideia revolucionou tanto a economia que nos anos de 1920, Keynes utilizou a ideia de movimentação da economia para criar o seu multiplicador keynesiano, que mostrava que os gastos públicos poderiam estimular novas despesas, num efeito multiplicador, que estava diretamente ligado à ideia de movimento de bens e moedas do ciclo de Quesnay, garantindo assim que era possível expandi-lo e estagná-lo usando as ferramentas corretas. Apesar disso, para as ideias clássicas, os conceitos principais foram a inclusão dos pontos-chave da produção: terra, trabalho e capital. Os proprietários recebem os aluguéis comprando bens de luxo. Os trabalhadores aceitam os salários baixos, que quando sobem, fazem mais filhos. Os empreendedores pegam o lucro e reinvestem na indústria. Com isso, o lucro criado por aqueles que geram excedentes econômicos faz com que a economia cresça e prospere. Este espiral foi o terreno fértil para mostrar que a classe mais rica se apoderava dos excedentes da classe mais pobre, brotando assim as ideias do comunismo, que foram colhidas por Karl Marx em 1885. Marx definiu as ideias de Quesnay como um raciocínio da genialidade, nunca antes encontrado na economia e na política. E assim terminamos nosso vídeo de hoje. Analisamos com bastante profundidade as ideias de Quesnay e dos fisiocratas, e como eles mudaram completamente o modo de analisar a economia. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!